Módulo 21, estamos quase lá, falta 2. Módulo 21, curso Fundamentos Doutrinários Umbandistas. Agradeço a todos que chegaram até aqui, pelo prestígio, pela oportunidade, pelo apoio. Vocês fazem parte do que está acontecendo aqui. Afinal, essa apresentação faz parte do meu currículo acadêmico. Eu preciso desses estágios para poder me formar e pegar o meu diploma, tá? Então agradeço a compreensão, paciência, presença de todos aqueles que estão assistindo. Esse aqui é o módulo 21 do curso Fundamentos Doutrinários Umbandistas, faz parte do meu estágio híbrido online, referente à minha graduação, licenciatura em Ciências da Religião pela Uninter. Eu sou o Eduardo e vamos continuar, que ainda tem conteúdo. Então, Fundamentos Doutrinários Umbandistas, aula 21, módulo 21, conteúdo 21, função social do terreiro. Então, o objetivo desse módulo, identificar a função que o terreiro exerce na comunidade umbandista, função social. Então, introdução, desenvolvimento, vamos falar um pouquinho do que é caridade, vamos separar um pouquinho de caridade espiritual, caridade material, falar a sociedade, que encontra-se inserida dentro do terreiro, e uma breve conclusão. Então, a religião e suas ações surgem como uma válvula de escape no que diz respeito ao consolar e transformar as pessoas em seres diferenciados e melhores a cada dia. Então, se a tua religião está te proporcionando uma revisão comportamental, está te tornando uma pessoa melhor, mais compreensível, mais calma, mais paciente, mais justa, então essa religião ela é válida para você. Temos fanáticos religiosos em todos os segmentos, inclusive umbandista, tá? Então, se a tua religião está te levando a esse tipo de confrontos e comportamentos, então tem que ser feita uma revisão, para traçar um novo azimuth, um novo plano e você se realinhar com a tua espiritualidade, tá? Vemos ainda que ela também é auxiliar da educação em si, mas que também aparece como uma forma de transformador no contexto do que podemos chamar de males do mundo, a saber, drogas, prostituição, transtornos psíquicos, estresse, etc., trabalhando de forma que alivia estas ações avassaladoras da espécie humana e suas principais consequências, uma vez que a religião é um religar do homem com algo que está muito além de seu campo de visão, tá? Esse textinho aí é do Anderson Marques de Carvalho e proporciona muitas reflexões, Haja vista que o objetivo principal é a reconexão, religar, reconectar a sua centelha divina, você se tornar um ser melhor, primeiramente para você, isso eu bato muito, primeiramente para você. Ah, Eduardo, é egoísmo? Não, não é egoísmo, porque a coisa é sequencial. Não tem como você ser bom para os outros se você não consegue se amar e ser bom para você mesmo. É uma consequência. Quando você se ama, você se respeita, você se trata bem, o reflexo que você vai exercer no outro é justamente esse, tá? Então, o que é a caridade de acordo com o dicionário Michaelis? Qualidade moral e espiritual que leva ao amor, a Deus e ao próximo. Amor ao próximo que consiste em ajudar os desvalidos. Ajuda ou donativo que se dá aos pobres, uma esmola. Compaixão em relação a alguém que se encontra em situação difícil, a benevolência. Assim que entramos num terreiro, costumamos dizer que ali está uma casa de caridade. O que ocorre muitas vezes é que esse conceito de caridade fica distorcido ou, por muitas vezes, difícil de compreender. Ao crescermos, estamos sempre ouvindo que a caridade é ajudar aos menos favorecidos, é doar bens materiais. A própria explicação dos dicionários leva a essa compreensão. Então, falou-se em caridade, como somos materialistas, a visão que vem, a ideia que vem é dar coisas para quem tem menos, ou para quem está numa situação pior que a nossa, ou para quem divide a situação ruim que a gente enfrenta. Caridade. Só que a caridade ela não se resume só a isso. A caridade, o sentido da caridade ele é muito mais amplo. Ele é muito mais amplo. Quando você vê um amigo que ele está passando por um momento difícil e você vai lá aconselhar esse amigo, você está prestando a caridade. Lembra que ele fala aqui, ó,
Cadê compaixão em relação a alguém? Então, quando você para conversar e dá um conselho, você está fazendo a caridade. Quando você não tem um conselho para dar, mas você cede seu ouvido ali, escuta o que aquela pessoa está falando, por mais que você não concorde com o que ela está falando, você está prestando a caridade. Quando você vê que aquela pessoa está com algum problema, você chega lá e dá um abraço, fala, ó, vai ficar tudo bem, você está prestando a caridade. Então o sentido da caridade ele é muito mais amplo do que ele parece, tá? Vai muito além do verbo. Porém, quando trazemos a definição da caridade para o campo espiritual, iremos verificar que a coisa é mais extensa do que se acredita. A Umbanda tem como princípio básico a manifestação do espírito para a prática da caridade. Só aí já vemos que a caridade não se resumirá ao apoio material. Então, toda vez ao longo desse conteúdo, a gente bateu aqui que a base da Umbanda não era culto ao orixá, não era culto ao dirigente, é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Que espírito? Qualquer espírito. Com quem sabe mais aprenderemos, aos que sabem menos ensinaremos. Esse é um princípio básico da religião. E, por que não, o Márcio Caim fala isso. Ele tem um vídeo que ele fala por que o Zélio de Moraes não codificou a Umbanda, se ele detinha ali a casa matriz e tal. Ele fala, olha, o Caboclo da Encruzilhada ele meio que codificou, porque se ele colocou uma base ali, seria, na visão do Márcio, entre aspas, um dogma. É algo que não pode ser mudado na religião, a manifestação do espírito para a prática da caridade. E isso é uma unidade dos terreiros. Todo terreiro você vai ver um espírito manifestado de seu médium, né, praticando através de aconselhamento, benzimento, passes, a caridade, tá? Então, quem chega no terreiro acreditando que o guia vai te dar trabalho e riqueza material, já começa com o pé errado na religião. Já falamos nos outros módulos. A Umbanda não é balcão de negócios. Então, se você chega lá achando que vai ficar rico, vai achar o amor da sua vida, vai resolver os seus problemas, está errado. Problema todo mundo tem. Problema da matéria, resolvemos na matéria. Problema do espírito, aí resolvemos nos segmentos religiosos, com leituras edificantes, com autoconhecimento, tá? O bem que os mentores te ofertam são outros, são os bens da alma. Os aconselhamentos, a orientação, os avisos, ajudam o consulente a gerenciar sua própria vida, facilitando assim que o indivíduo possa obter êxito nos seus projetos e na sua caminhada. Ah, Eduardo, mas eu já fui em terreiro que o guia, eu chegava com um problema material, o guia pediu meu nome, meu endereço, uma data, não sei o que, para poder me ajudar. Pode acontecer. Por que não? Ele energizar, ele vibrar, ele positivar aquela ação que vai acontecer. E se você tiver um merecimento para aquilo, se aquilo ali for agregar algo de positivo na sua vida, o guia vai movimentar a energia para poder abrir o seu caminho naquele sentido. Mas tem uma frase clichê que a gente vê na internet, Facebook, Instagram, que fala assim, às vezes você perder algo poderia ser a melhor coisa que te aconteceu. Então, muitas das vezes a gente tem uma visão limitada e acha que aquilo ali, aquela pessoa é a pessoa da nossa vida. Ou aquele emprego é o emprego da nossa vida. Aí a gente é demitido. Ou o relacionamento acaba. Aí você já acha que é o fim do mundo. Por que Deus está fazendo isso comigo? E às vezes você perder aquela pessoa foi a melhor coisa que te aconteceu. Porque a partir daquele momento abre-se um campo para que uma outra pessoa com outras qualidades venha entrar na sua vida e caminhar junto com você e te ajudar nessa evolução e nessa progressão espiritual e ou material, tá? Emprego também, às vezes você foi demitido do emprego e acha que é o fim do mundo, mas lá na frente tem um emprego melhor ou uma oportunidade melhor para você progredir financeiramente. Entende? Então, quando você passa por uma derrota, e no outro conteúdo eu falei isso, essa é uma das certezas da vida, todos nós vamos perder alguma coisa ou alguém ao longo de nossa vida, isso é inevitável. Você tem que ver como que você vai gerir isso. Essa gestão de emoções é muito importante na caminhada do indivíduo. Você pode sofrer porque você terminou? Pode. Você pode ficar melancólico, triste porque você perdeu o emprego? Pode.
Agora, essa situação de perda, ela não pode ser, não pode determinar quem você é e qual o seu futuro a partir daquele momento, tá? E nisso os guias ajudam o indivíduo com aconselhamento, com possibilidade de atuação, com aquele quem vê de fora, né? Às vezes você está com a tua visão embaçada pelos problemas e com aquela baforada do cachimbo, ele, ó, você está olhando para esse lado, mas se você vê isso aqui, talvez através desse caminho específico você consiga. Aí a mente, verdade. Entende como é que funciona? Então, os aconselhamentos, a orientação, os avisos ajudam o consulente a gerenciar sua própria vida, facilitando assim que o indivíduo possa obter êxito nos seus projetos e na sua caminhada. Como funciona essa caridade no terreiro? Temos primeiro que dividir, né? Caridade material, caridade espiritual. Já que são campos diferentes de atuação, tá? Então, a caridade material. O terreiro deve trabalhar para desenvolver a caridade material na área de responsabilidade do seu terreiro. Não só na área de responsabilidade. Que área de responsabilidade é essa, o Eduardo? Então, se o teu terreiro está inserido num bairro específico, numa comunidade, numa favela específica, ele acaba, aquela área ali acaba indiretamente sendo área de responsabilidade daquele terreiro. Porque os frequentadores daquela casa são moradores daquela região, daquele bairro, daquela comunidade. Então, identificar as necessidades daquela necessidade também faz parte. Aí, como é que a gente exerce a caridade nesse sentido? Pô, tô vendo que tem um monte de gente desempregada na assistência. Pô, tem um computador aqui no terreiro. Pô, pessoal, o pessoal que está desempregado, senta aqui comigo, vamos montar um currículo. Tenho acesso à internet, eu posso enviar para os sites aqui, né, agência de emprego online. Isso é caridade. Ou tem criança carente precisando de roupa, brinquedo. Vamos fazer uma campanha, arrecadar roupa, arrecadar brinquedo para as crianças. Fazer uma festa, muitas das vezes tem criança que é tão carente que não tem oportunidade de ter uma festa, um aniversário, faz uma festa coletiva ou faz um casamento coletivo. Sabe? O campo é vasto de atuação. Tem pessoal que está passando necessidade financeira mesmo. Pessoal, vamos arrecadar alimento, pessoal necessitado. Alimento, roupa, dinheiro, quem puder dar. A gente tem um pessoal que está na idade escolar aqui, ó, que é assistente ou que é membro do terreiro. Pô, tem professor aqui dentro? Tem professor de matemática, português. Vamos montar um cursinho, um preparatório aqui dentro do terreiro. Sabe? O próprio Zélio, né, na época que ele foi vereador no Rio de Janeiro, ele dentro do Tendo Espírito Nossa Senhora da Piedade, ele tinha uma escola, uma escolinha de primário para atender a comunidade lá de Neves. Então tudo isso é caridade material, tá? Deve, primeiramente, o dirigente e ou presidente do terreiro conhecer seus médios associados, procurando ajudá-los materialmente naquilo que seja possível. Então as ações começam de dentro para fora. Às vezes seu irmão do terreiro, que está incorporando ali, que está ombreando com você na sessão, ele está passando necessidade, está desempregado. Não tem nem dinheiro da passagem, está indo para o terreiro a pé, está pegando charuto emprestado para poder trabalhar, mas está comparecendo no terreiro. Aí você está tão preocupado em mudar o mundo à sua volta e do teu lado tem um irmãozinho de corrente que está passando necessidade e você não está agindo. Está errado. Está entendendo? O terreiro tem essa função social. Ajudar materialmente a comunidade que cerca aquela agremiação, desenvolvendo mutirões e campanhas de arrecadação, né, de alimentos, de agasalhos ou de qualquer outro bem material que venha ajudar a comunidade, um bandista ou não. Isso aí que eu já falei. Então você está inserido naquela comunidade. Então você tem que trabalhar também para ajudar a comunidade nesse sentido material. O foco não é a caridade material da Umbanda, é a caridade espiritual. Mas essa caridade material também faz parte, também deve ser exercida no âmbito do terreiro, tá? Sabemos que todos possuem restrições materiais, mas que devem atender na medida do possível ao bem maior, tá? Então, todos têm restrições, mas tem gente pior que a gente, sempre tem alguém pior que a gente. Você imagina um dia de chuva, você está num barraquinho na comunidade, você tem um teto. Pode não ser o teto que você queria, mas você tem um teto. Enquanto isso, tem gente na rua, dormindo na chuva, dormindo no frio, dormindo com fome.
sempre tem alguém pior que a gente, tá? E a gente tem que desenvolver essa consciência também. A caridade espiritual é a manifestação do espírito para a prática da caridade, né? É o que a gente sempre fala aqui, é um princípio básico da Umbanda. E esse trabalho é desenvolvido de diversas formas, né? Aconselhamentos, avisos, orientações, determinações, mas também trabalho de passe, descarrego, imantação, tudo isso faz parte da caridade espiritual, tá? Tudo que envolve orientação, direcionamento, apoio e suporte emocional está ligado a este tipo de trabalho. Assim sendo, você cedendo seu tempo para escutar o problema dos outros, foi como eu falei, você está praticando a caridade espiritual. Você ajudando a reestruturar uma família em desequilíbrio, você está praticando a caridade espiritual, né? O conceito é bastante abrangente. Em vez de você levar o seu amigo para o bar, você está no bar com seu amigo que está com problema familiar, você, pô, cara, o que você está fazendo aqui? Não, pô, você está com problema, conversa com a mulher, resolve, não sei o quê, vem cá, vamos conversar. Puxa o cara para você, puxa a menina para você, conversa, tenta resolver. Não dá para resolver, então vamos tentar terminar de uma maneira amigável. Todo esse suporte emocional, psicológico e faz parte da caridade espiritual também, tá? Então o terreiro, ele é uma microsociedade. Ali você vai encontrar preto, branco, amarelo, roxo, médico, desempregado, professor, empregada doméstica. Você vai encontrar diversas profissões, diversas características, diversas identidades de gênero. Então é uma microsociedade ali dentro, tá? Então ali existem pessoas com diversos graus de saber, diversas classes sociais, com convicções diferentes, convicções políticas, ideológicas, tá? E não tem problema nenhum nisso. Com visão diferente de mundo e que devem ser harmonizadas no sentido de priorizar a função da casa umbandista. O ambiente é totalmente inclusivo, então disputas entre convicções políticas, posicionamentos filosóficos não podem interferir na rotina do templo. A casa é aberta para todos. Então, se o amigo ele quer ser de direita, ele pode ser de direita. Se ele quer ser de esquerda, ele pode ser de esquerda. O que não pode haver ali dentro é o quê? É conflito verbal e ou físico que venha comprometer a atividade mediúnica daquele terreiro. Ninguém é obrigado a pensar igual. Ninguém é obrigado a pensar igual. Tá? Agora, tem que existir o respeito de ideias, por mais que não se concorde com elas. Tá? Tem espaço para todos, para o hétero, para o homo, para o camarada que aceita ideia de direita, para o que aceita ideia de esquerda, contanto que convicções pessoais não entrem, né, em conflito com a vertente religiosa. Lembro sempre, ninguém obriga ninguém a entrar em terreiro nenhum. Ponto. Você está ali por motivo pessoal. Então, se tem algo ali que está numa situação extrema de incômodo, da mesma forma que você entrou, você se retira. Você conversa com o dirigente, você pede desculpa, pede licença, fala que não se adaptou por causa de X motivos e sai pela porta da frente. Simples assim, zero trauma, tá? Não existe necessidade do médico se adequar à rotina do terreiro ou procurar uma casa onde se adapte melhor, foi o que eu falei. O objetivo principal é a caridade, porém o que vemos em muitos casos é que preocupa-se em realizar a caridade com os assistentes, enquanto existem médios da corrente com necessidades materiais e espirituais, foi o que eu falei. A caridade começa no interior do terreiro. Às vezes o médium está pronto, entre aspas, tá? Que ninguém nunca está pronto. Por mais 50 anos de mediunidade, está pronto. Não, não está pronto. Ninguém nunca está pronto, tá? Mas às vezes o médium está com a mediunidade firme, os guias estão vindo, né, bonitinho, deu nome, riscou ponto e tal, pronto para o próximo passo, mas ele não tem condições financeiras de arcar com aquela obrigação ritualística. Aí ele fica marcando o passo naquela situação ali e muitas das vezes você vê que a comunidade não se mobiliza em prol daquele indivíduo. Pô, pessoal, tô vendo que o Eduardo, ele tá uma mediunidade muito bacana, ele se dedica, ele lê, ele estuda, ele já está pronto para fazer a obrigação, a dirigente já deu o aval positivo para fazer a obrigação, mas infelizmente ele está desempregado, pandemia, Covid, não sei o que, não tem dinheiro. E aí, o que a gente vai fazer? Entende? Então, às vezes, quer muito ajudar a pessoa que está de fora e quem está lá dentro está passando por restrições também e não está existindo essa mesma preocupação. Temos que ficar atentos a isso aí, tá?
Se a casa não consegue, antes de realizar a caridade com o público externo, né, realizar a caridade com o seu público interno, ela não está cumprindo a sua função, pô. Ela não está cumprindo sua função, ela está deixando a desejar, tá? Porque é muito bonito, você vai para a rua, dá uma marmita e tira foto e não sei o que, e o irmão do lado lá está com restrição. O teu assistente que está sentado ali na cadeirinha, porra, vai voltar para casa hoje depois da sessão, não vai ter o que jantar. Então a visão ela tem que ser sempre ampla, tá? Além de ser uma obrigação preocupar-se com os médios da corrente, este ato influenciará na energia presente, né, na corrente, já que médios com suporte, com encaminhamento, estarão harmonizados e, consequentemente, prestarão um serviço melhor para casa. Quando você ajuda o seu irmão da corrente, você não ajuda só ele, você ajuda também o desenvolvimento e expansão da mediunidade que é praticada dentro do seu terreiro. Beleza? A história cultural brasileira pode ser aprendida e apreendida não apenas em livros de história, mas também em terreiros de Umbanda. A Umbanda reinterpreta os valores, as visões históricas e os acontecimentos nacionais, dialogando com a realidade. As classes de pertença de seus espíritos refletem também grupos que geralmente sofrem ou sofreram exclusão social, uma marca de resistência e preservação de um modo de dialogar com a realidade social, de forma a articular pelos rituais a inclusão social. Né? Então, esse texto aqui é do José Francisco Miguel Henriques Bairrão, né? Professor aí de Psicologia Social da USP. A ideia é essa. Tudo começa ali dentro. Até chegar um momento tal que a coisa sai do nosso controle. É a onda do bem. Como é que você faz uma onda do bem de fora para dentro? Não, é de dentro para fora. Tá? Além de tudo que já foi dito, o terreiro deve servir também como referência histórica para a sua comunidade. Como estamos sempre passando por situações de preconceito e julgamento de nossas práticas, a casa deve preservar e cultuar sua história, enaltecendo as personalidades significativas do movimento umbandista. Então temos que conhecer nossa trajetória, nossos baluartes, quem lutou pela religião, quem fez a diferença, quem lutou contra o preconceito. E também a trajetória própria do terreiro. A minha casa é datada de 1935. 35, está lá firme até hoje. A dirigente com 40 anos na frente da casa, dirigindo a casa. Entende? É história isso. Faz parte daquela comunidade de Vila Isabel. Quantas pessoas já não passaram por aquele terreiro, médios e assistentes? Quantas pessoas ela já não influenciou positivamente, médios e assistentes? É história. Isso aí tem que ser guardado, tem que ser lembrado, tem que ser preservado. Tá? Aquele que não conhece a sua história tende a repetir os erros do passado. E, como conclusão, o templo umbandista é um modelo de sociedade. E dessa forma temos que ter em mente que, além de espiritualizar, temos que nos preocupar com o encaminhamento material e espiritual dos irmãos da corrente. Desculpa. A caridade não se resume ao atendimento dos guias, identificar as necessidades materiais, emocionais e psicológicas dos médios, ajudar ao membro da corrente a ser melhor que possa ser, trabalhar em projetos de ações que visem a caridade, né, de pessoas alheias à corrente, assistente ou membro da sociedade, como a arrecadação de agasalhos, distribuição de alimentos, fazem parte também da atribuição social do terreiro e devem ser realizados. Então não é só a caridade do guia, é a principal, é o que tem que ser colocado sempre em evidência, caridade do guia, estudo espiritual e desenvolvimento da mediunidade. Porém, com isso vem um monte de outras ações que têm que ser desenvolvidas pelo terreiro para beneficiar a sua comunidade, sejam eles integrantes do terreiro ou não. Beleza? Vamos lá. Falta saúde.